Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o líquor e o sistema ventricular. Bom, o líquor ele também pode ser chamado de líquido céfalo-raquidiano ou líquido cérebro-espinhal. Como o nome já indica, ele vai circular, pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou seja, o líquor ele circula no sistema nervoso central. Bom, a composição do líquor é basicamente 99% de água e 1% vai ser dividido entre proteínas, glicose, cloreto de sódio e outras substâncias. Bom, o líquor ele é produzido numa estrutura chamada plexo coroide. O plexo coroide ele se encontra no sistema ventricular, ou seja, nos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo. O plexo coroide produz em média 150 ml de líquor num período de 8 horas. Ou seja, no período de 24 horas vai haver a produção de 3 vezes. Ou seja, no período de 24 horas nós vamos ter a produção de líquor por 3 vezes. Ou seja, a cada 8 horas o organismo, o plexo coroide vai produzir líquor e depois ele vai ser reabsorvido novamente. A reabsorção do líquor ela acontece em uma estrutura chamada vírus aracnoides. Vou tentar explicar. Nós temos aqui, o encéfalo e aqui a medula. Os ventrículos laterais eles vão ocorrer mais ou menos aqui, ao nível do telencéfalo, do diencéfalo e o quarto ventrículo nós vamos ter aqui atrás da ponte e do bulbo. Bom, o líquor ele vai circular aqui, pelo sistema ventricular entre os ventrículos e no espaço subaracnoide. Para quem não sabe qual é o espaço subaracnoide, eu recomendo assistir a aula que eu falo sobre as meninges. Nós vamos ter a dura mater, a aracnoide e a pia mater. São as membranas que revestem o sistema nervoso central. Entre a dura mater e o crânio, o osso do crânio, nós vamos ter esse espaço que é o espaço extradural ou epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, nós vamos ter o espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter o espaço subaracnoide. Esse espaço aqui é para onde circula o líquor. Entre o espaço da aracnoide e da dura mater, nós vamos ter dobras. Entre o espaço da aracnoide e da dura mater, nós vamos ter dobras de tecido aqui de tecido da aracnoide. Esses espaços que ficam esses tecidos dobrados são chamados de vilos aracnoides. São eles que vão reabsorver esse líquido que já circulou ali pelo organismo. E ele vai fluir principalmente para um espaço chamado de seio sagital superior. Bom, o líquor ele vai desempenhar várias funções. A principal, nós podemos citar sobre a proteção do sistema nervoso central contra impactos. Por exemplo, nós temos aqui, o crânio. Vamos supor que esse líquido aqui é o líquor. Aqui ele está em grande quantidade, mas ele é só 150 ml, tá? E vamos supor que esse bichinho que está aqui dentro, seja um encéfalo. Quando você leva uma pancada, o que vai acontecer? Esse líquido ele vai amortecer os impactos de maneira que não vai haver um traumatismo do encéfalo, com o crânio. Então, ele vai funcionar aqui como amortecedor de impactos, ou seja, uma função protetora. O líquido também desempenha outras funções. Ele vai atuar como uma barreira hematoencefálica, ele vai atuar no transporte de nutrientes, ele também atua no transporte de neurotransmissores, enfim, outras funções. Quando o plexo coroide produz o líquor a mais que o normal, ou quando a reabsorção ela não é suficiente, vai começar a haver um acúmulo de líquor dentro do sistema ventricular. Isso vai originar uma patologia conhecida como hidrocefalia. A hidrocefalia é uma doença que é caracterizada então, pelo acúmulo de líquido dentro do sistema ventricular ou no espaço subdural. Isso vai ocasionar o quê? Compressão das estruturas nervosas e outras sequelas ocasionadas por esse acúmulo.
vai ocasionar também, né, o aumento da pressão intracraniana. A pica, ou seja, a pressão intracraniana normal em um adulto é de 15 milímetros de mercúrio. Se essa pressão intracraniana ela for acima de 20 milímetros de mercúrio, já é considerada uma hipertensão intracraniana. Vou falar um pouquinho agora sobre o sistema ventricular. Bom, ventrículos, né, são câmaras, ou seja, são dilatações do sistema nervoso central. Elas são em 4. Nós vamos ter os ventrículos laterais, que são chamados de ventrículo lateral direito e ventrículo lateral esquerdo. Esses ventrículos, eles vão se comunicar com o terceiro ventrículo através de um forame. Esse forame é chamado de forame interventricular ou forame de Moure. O terceiro ventrículo, ele vai se comunicar com o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo, ele se comunica com o quarto ventrículo através de um canal. Esse canal é chamado de arqueduto cerebral ou arqueduto de Sylvius. Então, a comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo se dá pelo arqueduto cerebral ou arqueduto de Sylvius. Depois, nós vamos ter aqui no quarto ventrículo os forames, né, que saem aqui para a região lateral, que o líquor vai circular ali para a região do cerebelo e para a região posterior da medula. Esses forames laterais são chamados de forame de Luska. E o forame que vai fluir o líquido do quarto ventrículo para o canal central da medula é chamado de forame de Magendie ou Magendie. Eu não sei qual é a pronúncia correta. Já vi alguns professores falando forame de Magendie e outros de Magendie. Para finalizar essa parte, né, os ventrículos laterais, eles se encontram mais ou menos nos hemisférios cerebrais. O terceiro ventrículo, ele vai se encontrar aqui na região do diencéfalo, especificamente mais ali no tálamo e hipotálamo. Já o quarto ventrículo, ele vai se encontrar ali atrás da região ali da ponte e do bulbo. Ele pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano ou simplesmente líquor, ou também de líquido cérebro-espinhal. O nome já diz, né, que ele vai circular pelo cérebro e pela medula espinhal. Ele é um líquido estéril e incolor. Sua composição é chamada de uma solução salina. Ele é composto basicamente por água, cloreto de sódio, proteínas, glicose e outros tipos de eletrólitos. Ele é produzido no plexo coroide. O plexo coroide ele é encontrado dentro do sistema ventricular, especialmente nos ventrículos laterais. As funções do líquido são várias. A primeira delas, ele vai agir como absorção de impactos, ou seja, ele vai ter uma função de proteção, né, do sistema nervoso central. Essa absorção de impactos, ela ocorre porque esse líquido ele vai amortecer os golpes recebidos, né, no cérebro. Nós temos outras funções também. Esse líquido ele vai atuar com a barreira hematoencefálica. Por quê? Bom, o tecido epitelial que fica presente ali no plexo coroide, ele vai fazer parte aqui da barreira hematoencefálica, porque ele separa o sangue e o fluido extracelular do sistema nervoso central. E ele permite a troca de nutrientes e também de resíduos. E ele vai atuar, nessa barreira, vai atuar como uma função defensiva. Por quê? Porque ele vai evitar a entrada de certas toxinas. Bom, uma outra função do líquor é a regeneração de tecido nervoso. Porque ele vai secretar compostos neuroprotetores que promovem a cura de danos cerebrais. Ele vai atuar também no transporte de nutrientes ao tecido nervoso, né? Por isso que esse transporte de nutrientes e a regeneração aqui do tecido vão andar juntos, né? Houve uma lesão cerebral, esse líquido vai transportar nutrientes e esses nutrientes vão agir aqui na regeneração do tecido nervoso.
Uma outra função, né, é a de remoção de tecidos metabólicos, ou seja, aquilo que não é mais necessário ali dentro do sistema nervoso central vai ser eliminado então aqui pelo líquor. E uma outra função é a de transporte de neurotransmissores. O líquor ele vai circular pelo sistema ventricular e também pelo espaço subaracnoide, que é aquele espaço que fica entre a aracnoide e a pia mater. O sistema ventricular ele é composto por 4 câmeras. Essas câmeras são dilatações ocas que são preenchidas pelo líquor. Nós vamos ter os 2 ventrículos laterais, direito e esquerdo. Os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, ele se comunica pelo forame de Mouro, ou forame interventricular. E o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, eles se comunicam através do arqueduto cerebral ou arqueduto de Sylvius. Aqui nós temos a imagem do sistema ventricular. Aqui nós vamos ter, né, o ventrículo lateral direito e esquerdo, que dá para ver que é a sombra, né, do outro ventrículo lateral. Ele é composto aqui, né, pelo corno anterior, o corno superior, ou parte central. Aqui nós vamos ter o corno posterior do ventrículo. E nós vamos ter aqui o corno inferior, o corno temporal do ventrículo lateral, né? Então, tem 2 nomes, corno inferior ou corno temporal do ventrículo lateral. Então, aqui o ventrículo lateral, ele fica na região aqui do telencéfalo, ou seja, nos hemisférios cerebrais. E ele se comunica, né, o ventrículo lateral se comunica aqui com o terceiro ventrículo através desse forame, que é o forame de Mouro, ou forame interventricular. Bom, a região aqui do terceiro ventrículo, ela fica aqui na região do diencéfalo, precisamente aqui, né, na região aqui, principalmente do tálamo. Inclusive, essa abertura aqui do terceiro ventrículo é chamada de aderência intertalâmica, porque vai ligar o tálamo direito com o tálamo esquerdo. Bom, o terceiro ventrículo, ele se comunica aqui com o quarto ventrículo através desse canal, que é o arqueduto cerebral, o arqueduto de Sylvius. Aqui no terceiro ventrículo, nós vamos ter, né, esses recessos, que são essas entradinhas. Esse aqui é o recesso supraóptico, né, que ele vai estar aqui acima do quiasma óptico. Nós vamos ter também esse recesso, que é o recesso do infundíbulo, né, porque o nome já diz, né, ele está aqui, né, no infundíbulo. O infundíbulo é uma estrutura que parece um funil que liga o hipotálamo a glândula hipófise. Nós vamos ter também esse outro recesso aqui, que é o recesso suprapineal, e aqui nós vamos ter o recesso da glândula pineal. Ou seja, essa região aqui é a região do epitálamo, onde abriga aqui, né, a glândula pineal que produz a melatonina. Mas enfim, esse é assunto para uma outra aula. Então, o terceiro ventrículo ele se comunica aqui com o quarto ventrículo através do arqueduto cerebral. Aqui no quarto ventrículo, nós vamos ter 2 forames laterais, que esse líquor ele vai circular aqui, né, para a região aqui posterior, ou seja, para a região aqui do cerebelo e também para a região posterior da medula. Esse forame é chamado de forame de Luschka. Já o forame que liga o quarto ventrículo ao canal central da medula é chamado forame de Magendie. O forame de Magendie. Não sei qual a pronúncia correta, né? Uns falam Magendie, outros falam Magendie. Então, né, nós conhecemos aqui o sistema ventricular, que é onde né, é produzido o líquido através do plexo coroide, que fica aqui no ventrículo lateral e no teto, ou seja, aqui, ó, em cima aqui do ventrículo lateral esquerdo. Mas também há o plexo coroide aqui no quarto ventrículo. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso cai nas provas. Agora vamos responder uma questãozinha de concurso. Eu uso o site aqui do QConcursos, porque ele tem várias questões de concursos públicos de todas as áreas. Vou colocar aqui o nome do assunto de hoje, né? Líquor
e sistema ventricular. Nós vamos responder questões. Aqui, ó. Vamos ver essa questão. Qual alternativa a seguir determina a função do plexo coroide? Receber, integrar, transmitir e transferir informação ao sistema nervoso, secretar líquor nos ventrículos laterais do cérebro, conduzir sinais elétricos ao longo das vias do sistema nervoso central. Letra D. Unir o terceiro e o quarto ventrículo cerebrais. Letra E. Sustentar e nutrir os neurônios do cérebro. A resposta é a letra B, né? Secretar líquor nos ventrículos laterais do cérebro. Né? Então, aqui já tem, né? Aqui já tem a resposta, né? Parabéns, você acertou. Uma outra questão diz o seguinte: é a doença em que o sistema ventricular cerebral está aumentando devido à presença de uma maior quantidade de líquido cefalorraquidiano, com compressão ou atrofia secundária do tecido nervoso adjacente. A maioria dos casos é congênita, ocorre principalmente nas raças braquicefálicas. Gatos são ocasionalmente acometidos. Assinale a alternativa que corresponde a essa doença. Como nós vimos, gente, vai haver o acúmulo aqui de líquido, né, no sistema ventricular. O próprio nome diz, né, hidrocefalia. Hidro vem de água, cefalia, né, do encéfalo. Como nós vimos, né, a questão está correta. Espero que tenham gostado da aula de hoje e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, que isso vai ajudar aqui a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, eu peço para você se inscrever e compartilhe também com seus amigos. Obrigada e até a próxima aula.